Apresentação: Carlão de Freitas. 11h04. Bom dia, está começando o CBN Esportes, hoje segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. É o nosso primeiro programa, deste segundo semestre de 2023. Uma semana que começa feliz para o torcedor pontepretano. A Macaca venceu o Novo Horizontino ontem em Campinas por 1-0, a segunda vitória consecutiva dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani estará em campo hoje, num clássico do interior, Guarani e Botafogo, ou Botafogo e Guarani, jogo às 8h15 da noite, no estádio do Santa Cruz, ou de Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto. E claro, muitas informações sobre os clubes de São Paulo. O Tricolor venceu o Fluminense, Corinthians vai mal, perdeu para o Red Bull Bragantino em casa, Palmeiras empatou com o Atlético Paranaense num jogo polêmico, e o Santos, podemos dizer que foi goleado ou não, mas houve o placar clássico do Cuiabá sobre a equipe peixeira. E também tudo sobre o noticiário do Rio de Janeiro, em que o Botafogo lidera o Brasileirão, polêmicas no Flamengo, vestiário do Mengão efervescente no intervalo do jogo contra o Fortaleza. Nós vamos repercutir tudo isso a partir de agora no CBN Esportes. Antônio Lupe, bom dia, tudo tranquilo? Você, além de ser o cara de Ponte Preta e Guarani hoje, é o cara do Zap Zap. Tudo bem, Lupe? Uma boa semana, um bom semestre para nós. Tudo bem, Carlão. Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Um ótimo semestre para você também. E é claro, vamos trazer todas as informações de Ponte Guarani, repercutir a rodada do final de semana e projetar o duelo do Bugre, que hoje, como você disse, vai até Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo. Tá certo, e você pode participar através do WhatsApp. Antônio Lupe vai ter o prazer de receber aqui a sua mensagem pelo 19 991869070, 991869070, né, Antônio Lupe? Concorda? Exatamente, concordo sim, estou aguardando ansiosamente a mensagem, principalmente do torcedor pontepretano, que deve estar feliz da vida com a vitória ontem em cima do Novo Horizontino, e o torcedor bugrino pode mandar a expectativa para o duelo contra o Botafogo. O técnico Humberto Louser tem alguns problemas, mas daqui a pouco a gente destaca tudo isso. Com certeza, um grande jogo hoje no estádio Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto, Botafogo e Guarani. Fábio Scheibe, bom dia, boa semana. O que trazes para nós, Fábio Scheibe? Bom dia, Carlão, bom dia, Lupe, bom dia, ouvinte CBN. Traga uma notícia do Messi, viu, Carlão? O presidente do Barcelona afirmou que Messi preferiu o Inter Miami ao invés do Barcelona porque o ambiente do Inter Miami tem muito menos pressão. O Laporta revela que tinha tudo viabilizado para levar de volta a craque argentina ao Camp Nou, mas Messi preferiu um lugar mais tranquilo. O mandatário ainda confirmou dívidas financeiras com o astro até 2025, viu, Carlão? Fábio Scheibe, não quis pressão. Aliás, o Messi tem todo o direito, depois de tanta pressão que recebeu, não só no Barcelona, mas por um título mundial com a camisa da Argentina, e ele conquistou. Agora é hora já de vislumbrar a linha de chegada desta carreira tão linda, tão vitoriosa do Lionel Messi. Antônio Lupe, eu te chamei para o bom dia, mas claro, faltou aí o destaque, o boletim ainda não, mas o destaque de Ponte Preta, o destaque do Guarani. Os campineiros, um jogou ontem e o outro estará em campo logo mais em Ribeirão Preto. Às 8h15 da noite, o Guarani enfrenta o Botafogo no estádio Santa Cruz, querendo emplacar a terceira vitória com Humberto Louser no comando técnico da equipe em 3 jogos. Porém, hoje contra o time de Ribeirão Preto, o treinador tem problemas para escalar a equipe. Matheus Bueno, suspenso, está fora do jogo. Matheus Barbosa, vetado pelo departamento médico, também não viajou com a delegação. E a dúvida no ataque, se Bruno Mendes começa como titular ou se Derek será mantido ao lado de Bruninho e também Bruno José. Tá aí o Guarani com problemas, vivendo um grande momento na Série B, mas com problemas na escalação para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto às 8h15 da noite. Claro, cobertura completa da Rádio CBN a partir das 8 da noite. Nós vamos para um rápido intervalo, sem antes
prestigiar o nosso comando técnico com Valmirzinho Bortoleto, todo feliz com a vitória da Macaca ontem sobre o Novo Horizontino, e o Daniel França nas carrapetas, o homem online aqui da Rádio CBN. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta com tudo sobre os grandes clubes da capital e também Ponte Preta e Guarani. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Segunda-feira, Thaís Azevedo, como está o trânsito de Campinas? Bom dia, boa semana. Muito bom dia para você, Carlão, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Ótima semana. Olha, Carlão, quem segue ali pela região do centro encontra excesso de veículos pela Avenida Moraes Salles, na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, até ali a Rua Lusitana, pelas duas pistas, sentido Nova Campinas. No sentido centro, motorista reduz a velocidade do viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. Quem segue pela Rua Irmã Serafina vai fazendo um bom caminho. Seguindo ali pela Avenida Anchieta, tem trânsito intenso pela pista da direita, desde a Rua General Osório até a Avenida Orozimbo Maia, e pela pista da esquerda, motorista perde tempo ali na chegada à Avenida Dona Libânia. Carlão. Valeu, Thaís. Proteger seu cão dos parasitas é mais fácil que ficar no trânsito. Com NexGard Spectra, seu amigão se protege contra carrapatos, vermes, sarna e pulgas durante 30 dias. Em 2023, o PNI, Programa Nacional de Imunizações, completa 50 anos. Ao longo do tempo, o PNI ajudou o Brasil a se tornar referência mundial em saúde pública e consolidou a estratégia de vacinação nacional, proporcionando mais segurança e qualidade de vida para a população. E para garantir essa proteção é essencial a imunização desde o nascimento. A vacinação é a maneira mais eficaz de proteger você e nossos pequenos de doenças graves. Para mais informações sobre o PNI e o calendário de vacinação, vá ao posto de saúde mais próximo e verifique se sua caderneta está em dia. Vacine-se. Imunizados somos mais fortes. Uma iniciativa CBN Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Horas 13 minutos, CBN Esportes, hoje segunda-feira. Antônio Lupe, já temos participações? Como que está aí o ouvinte nesta segundona? O torcedor pontepretano feliz, o torcedor palmeirense preocupado, o torcedor são paulino feliz, o corintiano muito preocupado, assim como o torcedor santista. Você vai participando através do nosso WhatsApp, o 19 99186 9070. Vai, Lupe! O Rogério mandou mensagem para nós aqui no WhatsApp. Podemos ter clássico na Série B em 2024. Santos e Corinthians. Dá dó de ver ambos jogar. Abraços aos amigos da CBN. Obrigado ao Rogério que mandou mensagem. O Derivaldo sempre conosco também. Bom dia, Carlão e toda a equipe. Estou próximo ao estádio Brinco de Ouro, fazendo jardim, ligado sempre na Rádio CBN. Obrigado aí pela mensagem. Quem mandou mensagem pra gente também foi o
Deixa eu ver aqui, esqueci o nome dele. O Cris mandou mensagem pra gente aqui. Bom dia, Carlão Lupe, tamo junto. E ele manda aqui uma figurinha com o Santos chorando. Nossa, O torcedor do Santos tá muito triste. Manda mensagem também pro Marcelo, lá do Nóbrega, que tá ouvindo, sintonizado aqui na mensagem. Lá, né, Lupe? Lá na área da minha cônjuge. Também mandar um abraço pro César, que está no Jardim Garcia, acompanhando a nossa transmissão. A nossa programação tá bem alegre, porque ele é torcedor, sabe de quem? De quem? Do Bragantino. Olha que legal, parabéns. Bragantino, primeiro tempo ontem, colocou o Corinthians na roda, que coisa. E o belo gol do menino do Bragantino. Eduardo Sacha. Mas a jogada, né, o Borbas, né, participando, aquele peitoral estilo futevôlei, e a conclusão do Sacha, 1-0 Red Bull Bragantino em cima do Corinthians. E nós tocamos no assunto Corinthians, Santos, então vamos lá para a grande São Paulo, a capital paulista. Hoje o noticiário do São Paulo com Gui Pradella, o tricolor venceu o Fluminense por 1-0 nos minutos finais, gol do Luciano. Fala, Gui! Quase 50 mil torcedores apreensivos no Morumbi. Afinal de contas, São Paulo e Fluminense fizeram um embate tático dentro de campo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro na tarde e noite deste sábado. No primeiro tempo, um jogo muito estudado, com poucas oportunidades. Já na etapa complementar, o São Paulo se mostrou superior, mas o gol saiu só no finalzinho, com Luciano aos 42 minutos do segundo tempo. Um resultado justo, na opinião do técnico Dorival Júnior. Eu acho que o que nós temos que enaltecer da equipe do São Paulo é que nós fizemos uma partida quase perfeita nesse sentido, marcamos demais, nos entregamos para que pudéssemos ter a posse de bola. Mais uma vez, acredito eu que tenhamos tido sucesso. Seria uma pena não ter acontecido o resultado que aconteceu, pelo volume que nós tivemos, pelas oportunidades que nós criamos, pela entrega que a equipe teve. Eu estou muito feliz e satisfeito com o que eu vi a minha equipe produzindo. É natural que para um jogo contra o Palmeiras nós precisaremos manter essa postura e tentarmos acrescentar ainda mais. A vitória do São Paulo faz o time subir na tabela de classificação. É o 6º colocado agora com 21 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que está à frente pelos critérios de desempate. O tricolor, que chegou para esta partida contra o Fluminense sem jogadores importantes, machucados. Beraldo deve ficar fora da partida contra o Palmeiras na próxima quarta-feira, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Caleri dificilmente também estará à disposição. O primeiro confronto será no estádio do Morumbi. O time volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, contra o Bragantino, fora de casa. De São Paulo, Guilherme Pradella. Valeu, Gui. Olha o São Paulo, um momento importante, uma vitória pesada sobre o Fluminense, numa semana também fundamental, porque tem Copa do Brasil, clássico contra o Palmeiras. Fábio Chabe, uma vitória que coloca o São Paulo ali, na linha, na trajetória de Copa Libertadores, 1-0, gol do Luciano. Exatamente, Carlão. São Paulo tentou, acabou marcando gol só no final do jogo, mas o São Paulo com bastante desfalques, né? Inclusive para o clássico contra o Palmeiras pode ter até 12 desfalques, inclusive Caleri. Sentiu bastante a falta dos jogadores que não atuaram, mas acabou conseguindo um bom resultado, como o Dorival Júnior falou mesmo, pela compactuação da equipe, pelo bom desempenho dos jogadores que entraram. O São Paulo está subindo no Campeonato Brasileiro também, lógico, está longe do Botafogo, o Botafogo ganha todos os jogos, está mais de 10 pontos de diferença do Botafogo, mas São Paulo pode sonhar alto assim no Brasileiro, porque está fazendo um bom campeonato, mesmo com jogadores considerados reservas, né? Agora, São Paulo é o 7º colocado com 21 pontos, mas acho que sumiu aquele temor que o torcedor tinha lá no início da temporada, né? Também acho. Agora, Lupe, eu queria te indagar. Outro dia você falou sobre o Fernando Diniz, que era cantado em prosa e verso, seleção brasileira e tal. Eu sempre fiquei com o pezinho no chão, embora eu tenha uma admiração realmente pelo trabalho do Fernando Diniz. Mas aquela coisa, né? O futebol brasileiro, vamos com calma, né? Ele começou aí dentro de uma seleção, não sei o que. Calma, né? É um bom treinador, mas vamos ter um pouco mais de tranquilidade, né? Ele é um bom treinador que
pensa diferente em relação ao estilo de jogo. Por isso, ele foi um dos cotados para assumir a seleção brasileira. Porém, o futebol brasileiro, o futebol de qualquer lugar do mundo, a gente sabe que chega uma hora que as equipes começam a oscilar. É impossível você manter uma boa sequência, um bom aproveitamento, um bom desempenho, principalmente no futebol brasileiro, com esse calendário maluco, onde os jogos são muito próximos. Então, o Fernando Diniz passa por esse momento de oscilação junto com o elenco do Fluminense, mas ainda numa boa colocação, é o 6º colocado, tem 21 pontos, fugiu um pouquinho ali dos primeiros colocados da Série A do Campeonato Brasileiro, mas eu concordo contigo. Calma e muita tranquilidade nesse momento, porque Fernando Diniz é um bom treinador, mas na minha opinião, ainda não está num nível para assumir, por exemplo, uma seleção brasileira. Tá certo, agora vamos lá para o Parque São Jorge, porque a situação não tá legal. Corinthians mal no Campeonato Brasileiro, tem decisão em Copa do Brasil, envolvido em repescagem de Copa Sul-Americana também. Gui Pradella e o Timão após a derrota para o Bragantino. O Corinthians conheceu a primeira derrota em casa no Campeonato Brasileiro. Na manhã de domingo, acabou perdendo para o Bragantino por 1-0 com gol de Eduardo Sacha. Dentro de campo, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo teve muitas dificuldades contra o adversário do interior. No primeiro tempo, pouco produziu. Na etapa complementar, até criou algumas oportunidades, mas sem trazer muito perigo para o gol de Cleiton. O técnico Vanderlei Luxemburgo até tentou mexer na equipe, colocando muitos jovens na etapa final. Porém, o placar não foi alterado. Ao final da partida, o treinador falou sobre a falta de evolução coletiva do Corinthians. É um direito que você tem, se você não enxergar, eu enxergo que nós estamos num crescimento individual. Agora, coletivamente, falta alguma coisa que eu acho que aí a cobrança de vocês, da imprensa, a cobrança da torcida, ela é justa. Porque nós não avançamos coletivamente, uma equipe não é individualmente. Ela não se dá pela individualidade de cada jogador. Ela se dá pela parte coletiva de cada jogador, colocando a individualidade à disposição da equipe. É assim que funciona uma equipe. Aí eu vou dizer para você, essa é a minha visão. Crescemos, mas como equipes não evoluímos. E nós temos que evoluir como equipe, como um todo como equipe. Aí a responsabilidade passa a ser minha. Com a derrota, o Corinthians pode terminar a 13ª rodada dentro da zona de rebaixamento. Isso se o Goiás vencer nesta segunda-feira a equipe do Coritiba. Hoje, o time goiano é o 17º colocado na tabela de classificação, 1 ponto atrás do Corinthians, que é o 16º. O adversário do Goiás é o Coritiba, o último colocado que ainda não venceu na competição nacional. Na próxima quarta-feira, o Timão muda a chave, pensa em Copa do Brasil, enfrenta em Belo Horizonte a equipe do América Mineiro. Ai, situação muito difícil vive o Corinthians. Deve terminar a rodada na zona de rebaixamento, porque até como disse o Gui, o Goiás recebe o Coritiba não venceu nenhuma no Campeonato Brasileiro, está com uma equipe muito enfraquecida, ou seja, o Esmeraldino tem tudo para consolidar, aí, concretizar a vitória e jogar o Corinthians para o Z4. Que situação, Antônio Lupe. Aproveite, fale do Corinthians, mas também tem torcedor aí preocupado. O Corinthians já liga o sinal de alerta em relação a rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Goiás joga em casa muito forte na Serrinha, Coritiba não venceu nenhuma, então provavelmente deve conseguir um bom resultado, mas é claro que os torcedores do Corinthians vão torcer para o Coxa para que o Timão não entre na zona do rebaixamento. Só que essa é uma das preocupações. Vanderlei Luxemburgo não consegue dar um ritmo de jogo, uma filosofia de jogo, um elenco velho do Corinthians, e isso reflete na tabela de classificação, e o torcedor do Timão está preocupado. Bom dia a todas, aqui é Chicote Sumaré. O Corinthians tá difícil, hein? Difícil de assistir o jogo, hein? Tem que melhorar muito, para tentar se livrar desse rebaixamento. Tá aí o torcedor preocupado. E outra, né? O Corinthians tem Copa do Brasil e não tem um elenco tão recheado, tão qualificado. Por isso, o Luxemburgo preocupado até com a situação da Copa Sul-Americana. O Corinthians no Brasileiro é o 16º colocado com 12 pontos. Se o Goiás vencer, o Goiás vai a 14 e joga o Corinthians para o Z4. Que fase vive o Coringão!
Quem vive também uma situação de instabilidade, ontem tinha vitória encaminhada frente ao Atlético Paranaense 2-0, é o Palmeiras, mas depois da expulsão do Garcia com um jogador a menos, o Atlético foi lá e buscou o empate, atrapalhando a corrida do Palmeiras em busca das primeiras colocações. Quem traz o noticiário alviverde é Leonardo Dai. Em um lance, o jogo que caminhava para uma vitória tranquila mudou radicalmente de direção para encontrar um empate. O Palmeiras vencia por 2-0, mas apenas empatou em 2-2 com o Atlético Paranaense neste domingo na Liga Arena, a Arena da Baixada, em Curitiba, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem a presença física do técnico Abel Ferreira, que cumpria a suspensão determinada pelo STJD, pelo ato de tomar o celular da mão de um repórter na zona mista do estádio do Mineirão após o empate com o Atlético Mineiro no dia 28 de maio, o Palmeiras foi comandado em campo por João Martins e apostou em uma escalação radicalmente diferente. Pensando no jogo contra o São Paulo, quarta-feira pela Copa do Brasil, Abel escalou apenas 3 dos titulares da partida de quinta-feira contra o Bolívar pela Libertadores. Outros 5 ficaram no banco de reservas. 4 deles entraram no decorrer da partida. Já Rafael Veiga e Dudu foram preservados e ficaram em São Paulo. Já Arthur, que não poderia jogar quarta-feira contra o São Paulo, portanto não tinha motivo nenhum para ser poupado, ficou em São Paulo porque está lesionado. Endrick perdeu um pênalti, mas fez 1-0 ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Gabriel Menino, saído do banco, fez 2-0. Tudo mudou quando o braço esticado de Gustavo Garcia resultou num pênalti e numa expulsão por segundo cartão amarelo. Vitor Bueno descontou e o Palmeiras ficou com um jogador a menos em campo. Logo na sequência, no intervalo de 7 minutos após o primeiro gol, o Atlético empatou o jogo com um gol de Vitor Roque. O Palmeiras se segurou e salvou pelo menos um empate. O Palmeiras agora está 10 pontos atrás do líder do campeonato, o Botafogo. O próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro é no sábado, às 9 horas da noite, contra o Flamengo. Pela Copa do Brasil, quarta-feira, às 7h30, tem jogo contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, primeira partida das quartas de final. O atacante Rony, que entrou no segundo tempo, terminou os últimos minutos da partida no sacrifício, jogando claramente sem condições após sofrer uma pancada de Madson, que será reavaliado ao longo da semana. Tá aí, valeu, Léo. Fábio Chaib, Palmeiras se complicando, tinha vitória encaminhada, o jogo mudou completamente após a expulsão do Garcia, uma arbitragem polêmica, é bem verdade, talvez um cartão vermelho no lance do pênalti sobre o Endrick, né, do Zé Ivaldo. E aí, e esse Verdão aí, se distanciando cada vez mais da liderança? Exatamente, Carlão, mas é muito complicado realmente ter foco nas 3 competições, e o que parece com a escalação de ontem de Abel Ferreira e João Martins, é que o Palmeiras vai priorizar as Copas mesmo, ao invés do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras contesta muito a arbitragem ontem, né, como você falou, no pênalti do Zé Ivaldo, que deveria ter sido expulso de campo. O Palmeiras reclama muito disso, mas o Palmeiras ontem, com o time mesmo com reservas, muito jovens, acabou, diferentemente do que eu mesmo pensava, o Palmeiras acabou fazendo um bom jogo no primeiro tempo, tomou a frente da partida, marcando com o Endrick, mesmo depois do pênalti perdido, e tinha tudo para conseguir essa vitória. Lógico que com um jogador a menos fica mais complicado, mas o Palmeiras também deu uma relaxada, podemos dizer assim, com 2-0 na frente, e viu essa margem evaporar em 10 minutos. Né? O mais interessante ontem foi a entrevista do João Martins depois do jogo, né, acusando a CBF, falando com fortes palavras que a CBF não quer ver o Palmeiras campeão outra vez, que o sistema não quer ver o Palmeiras, e a CBF respondeu já hoje para o auxiliar técnico do Palmeiras. Em uma nota, a CBF acusou de xenofobia o João Martins, falando que o auxiliar técnico português quer mostrar uma imagem ruim para o resto do mundo do Brasileirão, que vai ao STJD para tentar punir o auxiliar do Palmeiras. Né?
Realmente declarações fortes. Eu concordo com a reclamação do Palmeiras, mas falar que o futebol brasileiro perde em credibilidade e tal, aí eu já contesto um pouquinho, mas o Zé Ivaldo merecia sim o cartão vermelho. Tanto é, Fabião, Lupe, torcedor do Palmeiras, ouvinte CBN, o Zé Ivaldo, ele claramente deixa a bola e ele de rabo de zóio, né, como a gente fala na várzea, ele começa a tentar encontrar o Endrick. À medida que o Endrick se aproxima, ele abre o cotovelo, né? Ele abre a asa, como a gente fala na bola, e acerta o jogador. O pênalti corretamente marcado, mas eu acho que poderia ter ali uma punição mais severa. Agora, essas reclamações que o futebol brasileiro é isso, aquilo, então vai embora, João Martins. Pede aí, fale com o Abel Ferreira, ou vocês dois vão embora, porque a cada entrevista coletiva, ataques e mais ataques. Eu sou um admirador do Abel, sou fã do Abel, gosto do trabalho do Abel. Acho que o Abel poderia ser, sim, técnico da seleção brasileira, mas às vezes ele comete alguns exageros. 11h29, já estamos com o repórter CBN. Valmerzinho, tem mais um pouquinho? Tem participação, Lupe? Tem participação. Valmerzinho, você fique à vontade para interromper este que vos fala. O Danilo manda mensagem: bom dia, o Palmeiras não está se complicando. A arbitragem e a CBF estão complicando para o Palmeiras. É a opinião do Danilo, que mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp. Quem também está participando é o Valdeir de Campinas. Não acredito que o Fernando Diniz esteja preparado para dirigir a seleção brasileira. Compactuando do mesmo pensamento que nós aqui quando falamos sobre o Fluminense. Essa daqui não é pra gente, essa é pro jornalismo. Deixa eu ver aqui. Bom dia! Vocês deveriam falar mais dos times daqui. A gente vai falar daqui a pouquinho. Espere, a gente estamos Aguarde segurando momento. a audiência, isso. Ô Paulo, calma, Paulo. As pessoas que chamam Paulo, elas precisam ficar mais calmas. Tem o Paulo Kikuchi e tem o nosso Paulo aqui do final 9544, que quer que a gente fale de Ponte e Guarani, mas daqui a pouco a gente vem com todo o material das duas equipes aqui de Campinas. Então, Paulão, você não perde por esperar. Nós vamos para o repórter CBN, traremos também o noticiário do Santos e depois tudo sobre Ponte Preta e Guarani. Repórter CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Quer que você vá Estapar. Repórter CBN. Segunda-feira, 3 de julho de 2023. O mercado financeiro reduziu a expectativa da taxa básica de juros da economia de 12,25% para 12% para o fim de 2023. A Selic está atualmente em 13,75% ao ano. O movimento ocorre depois de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciar ao Conselho Monetário Nacional a mudança no regime de metas da inflação. A última reunião do CMN foi realizada na quinta-feira. Para o fim de 2024, a estimativa foi mantida em 9,5%. Os dados estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A lei que assegura a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função deve ser sancionada hoje pelo presidente Lula. O projeto é de autoria do próprio governo e foi anunciado no Dia da Mulher. O texto foi aprovado no mês passado no Congresso, após tramitar em regime de urgência.
A ex-repórter da TV Globo e Globo News, Maria José Sarno, morreu aos 63 anos em São Paulo. Zezé, como era conhecida, estava internada havia 6 dias no hospital AC Camargo por causa de um câncer na base do crânio. Depois de sair da emissora, ela passou a trabalhar como terapeuta. Zezé também era formada em psicologia. Ela foi enterrada hoje. A Polícia Federal destruiu 2 escavadeiras, 11 motores de dragagem, e 4 geradores de energia elétrica durante uma operação para reprimir crimes ambientais, especialmente a extração ilegal de minério. A ação foi realizada em Porto Velho, em Rondônia, e contou com o apoio do Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade. Segundo a PF, os agentes encontraram um cenário de grande devastação ambiental numa área de 118 hectares. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Toque de Ouro, com André Heller. Toque de Ouro com André Heller, 11h34, segunda-feira. André, uma boa semana, um bom semestre. Eu queria iniciar com você com uma polêmica que dominou o mundo do vôlei na última semana. O técnico da Turquia, após a vitória sobre a seleção brasileira de vôlei feminino na Liga das Nações, 3-0 Turquia, ele foi às redes sociais e disparou contra o vôlei brasileiro, dizendo que as meninas do Brasil não têm qualidade. André, bom dia mais uma vez. Uma declaração infeliz? Bom dia, Carlão. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Totalmente infeliz, descabida, não é a verdade. Pode ser a leitura dele, pode ser a percepção dele. Eu duvido que ela tenha essa leitura. Deve ter passado por um momento de raiva e de desconforto e disparou, com o perdão da palavra, uma asneira dessa. Muito pelo contrário, as jogadoras brasileiras, o voleibol brasileiro feminino, assim como o masculino, tem muita qualidade e há muito tempo. O que isso significa? Qualidade, competência e consistência há mais de 2 décadas. Então, foi uma declaração muito infeliz e eu, sinceramente, acho que se trata mais de uma narrativa em um momento de raiva do que a verdade absoluta. Tá certo. André, agora dentro de quadra, o vôlei feminino, vencemos a Tailândia na última semana, classificamos em 4º lugar da Liga das Nações e agora tem a China. Como que você encara aí a campanha da seleção brasileira? Qual a sua expectativa com relação à conquista ou com relação ao restante da competição? Olha, o jogo contra a Tailândia foi mais para cumprir tabela do que para qualquer outra coisa. Obviamente, quanto melhor a seleção jogar, mais preparada ela estará para a fase final. Agora foi mais realmente cumprir tabela do que qualquer outra coisa. Porém, agora na fase final, nas quartas de final, o Brasil enfrenta nada mais, nada menos do que a China, que sempre é poderosa e, sobretudo, perigosa. O Brasil vai ter que apresentar o seu melhor, porque agora, de fato, o seu melhor é necessário. Tá certo. André, esta fase da Liga das Nações, o que a gente pode falar assim da seleção feminina? Eu posso entender que ainda é um processo de renovação ou o Zé já tem realmente a base formada para competições mais fortes ou até para esta fase mais aguda da competição? Olha, Carlão, a fase que a seleção brasileira feminina se encontra é também uma fase de renovação, de construção de uma nova identidade em função das novas integrantes. Mas o Brasil conta também com jogadoras que já têm uma carreira, já têm uma passagem e uma identidade muito consolidada na seleção brasileira, como a Macreza, a Carol, etc. Então é uma mescla que, na verdade, acredito eu, não só pelo aquilo que eu tenho como crença, mas pelo aquilo que eu vejo e já vi,
que a força do Brasil está nessa diversidade, nessa pluralidade. As jogadoras novas que estão chegando à seleção brasileira vêm com muita juventude, vêm com outras perspectivas, outras maneiras de ver novos talentos, e aí elas acabam se complementando e se completando com aquelas jogadoras que estão na seleção brasileira e, por outro lado, já têm muita experiência na seleção brasileira. É uma seleção forte, não vou dizer aqui que elas têm, elas vão conquistar o título de maneira absoluta, não é possível afirmar, mas chances e possibilidades com certeza está presente, porque é uma boa seleção brasileira e cada vez vem se desenvolvendo mais e melhor. É uma seleção brasileira, sim, que pode conquistar título, não sei se agora, mas as possibilidades todas existem. Tá certo, André. Uma boa semana, um bom semestre. O Toque de Ouro volta na semana que vem. Valeu, um abraço. Abraço, Carlão. Lembrando a todos que a partir de amanhã também tem jogos do Brasil masculino na VNL, semana importante para o Brasil, e o primeiro confronto é contra a Itália a partir das 14 horas, amanhã, terça-feira. Até semana que vem, Carlão. Tá certo, valeu, André. E amanhã tudo aqui no CBN Esportes sobre os duelos envolvendo seleção brasileira masculina, seleção brasileira feminina de vôlei na Liga das Nações. 11 horas e 39 minutos, então vamos com o Santos, Valmirzinho. Vamos com o Peixe, 3-0 ontem lá em Cuiabá, derrota. Paulo Turra na segunda partida no comando do Santos, estreou com um empate na Sul-Americana e ontem no Brasileirão. A casa caiu, problemas com o Soteldo, realmente um momento muito difícil vive o Santos dentro desta temporada 2023. Gui Pradella. 12 jogos sem vencer na temporada. Este é o retrospecto do Santos após o duelo deste domingo contra a equipe do Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Na Arena Pantanal, pela 13ª rodada, o time comandado por Paulo Turra foi derrotado por 3-0. O time segue como um dos piores visitantes na competição nacional e agora está próximo da zona de rebaixamento. É o 14º colocado com 13 pontos, apenas 2 acima do Goiás, que abre a zona da degola. Após a partida, Paulo Turra falou sobre o momento do time. Nós tomamos 3 gols oriundos de bola parada. E se vai buscar um retrospecto do Santos aí, é um dos calcanhares de Aquiles do Santos. Então, dentro disso aí, eu tenho que ter o discernimento de, nesse momento, como tu falou, não foi um bom jogo tecnicamente falando, mas são esse tipo de jogos com duelos com a bola e com duelos sem a bola que nós temos que ser fortes. Que é o que hoje, na posição que nós estamos, é o primeiro quesito para a gente fazer a chave virar. A sequência do Santos na temporada não é nada fácil. No próximo domingo, às 11 horas da manhã, em casa, enfrentará o Goiás. Depois tem clássico contra o São Paulo e duelo contra o líder da competição, o Botafogo. Nesta semana, também deve ser definido o futuro de Soteldo. O jogador que foi afastado por conta de indisciplina deve ter uma reunião junto de seu staff com a diretoria. Existe a possibilidade do contrato que estava apalavrado com o Peixe não ser cumprido e ele, assim, deixar de vestir a camisa do alvinegro praiano. 11 horas e 42 minutos, Fábio Scheibe, 3-0 para o Cuiabá. Essa camisa do Santos tão pesada, mas não mete respeito em ninguém neste Brasileirão, Fabião. Tão pesada e ontem se mostrou tão frágil, né? Porque o Cuiabá marcou 1, marcou 2, marcou 3, o Santos não teve força para chegar ao gol do Walter. O Santos muito aquém das suas limitações, jogando muito mal. O Cuiabá impôs no segundo tempo, marcando 3 gols, até poderia ter marcado mais. O Santos não levou perigo em nenhum momento pro gol do Cuiabá. E o Santos está nessa gangorra aí e acaba agora puxando para baixo, né? Porque sem o seu melhor jogador, que pode, como disse o Pradella, pode ser até não ter o empréstimo renovado, ser comprado pelo Santos agora, perder mais um grande jogador nesse momento não é o que o Santos quer, né? Porque
o time está muito frágil. Paulo Turra pareceu perdido ontem mesmo e o Santos tem que penar aí para não cair pela primeira vez no Brasileirão, hein? Rapaz do céu, e a colocação não é nada boa, né? 14º colocado com 13 pontos. Vamos ver quem que o Santos pega na próxima rodada, 14ª. Goiás em casa. Recebe o Goiás em casa, jogo duro, né? 11 horas da manhã, sem torcida, né? Meu Deus do céu, situação caótica vive o Peixe. Vamos então de Ponte Preta, a Ponte que venceu ontem o Novo Horizontino por 1-0, segunda vitória consecutiva da Macaca dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Parece que aquela atmosfera pesada está se esvaindo. O Felipe Moreira aos pouquinhos vai conseguindo aí arrumar a equipe, arrumar uma estratégia, organizar o time. E ontem foi assim, diante do Novo Horizontino. Antônio Lupe esteve lá, passou muito frio, mas conferiu aí a vitória da Macaca sobre o Tigre. 1-0, Lupe. E antes do noticiário, a Beth de Valinhos, ela fala: bom dia, Carlão e Lupe, que dó de vocês ontem à noite naquele frio no jogo da Ponte. É verdade, Beth, ontem estava muito frio e a temperatura ela não estava tão baixa, né? Na casa ali dos 15, 16, isso, mas venta muito. Ainda mais lá, ali, né? No gramado do Majestoso, e ontem sim estava muito frio. Em relação à equipe, que estrela tem o Paulo Baia, mais uma vez saiu do banco de reservas para marcar o único gol do jogo, o gol que deu a vitória para a Ponte Preta, assim como aconteceu contra o Ituano na rodada passada. Pela primeira vez na Série B, a Ponte consegue vencer 2 jogos seguidos. Chegou a 18 pontos, abriu 6 da Chapecoense, que é a primeira dentro da zona do rebaixamento, e traz um pouco de tranquilidade ao ambiente da Ponte Preta, principalmente para o técnico Felipe Moreira, que falou sobre, mais uma vez, as dificuldades de formar a equipe e também o que essa vitória traz de tranquilidade para a sequência do trabalho. Acho que é um momento, o primeiro, né, de 2 vitórias consecutivas, da gente construindo um time muito equilibrado, no começo com dificuldade, até por mudança de alguns comportamentos, de uma maneira de jogar, muita dificuldade no decorrer dessa campanha, por muitas trocas, devido à lesão, devido à expulsão, devido a cartão, e a gente tendo sempre que remontar, criar situações. Acho que isso valoriza mais muito o trabalho da comissão técnica. Né? Você passar por quase todos os desenhos táticos possíveis que a gente fez aqui, de 3 zagueiros, de 3 volantes, de 3 atacantes, 4, 3, assim, a gente conseguir em pouco tempo colocar isso e sempre assim, e ter um resultado dos jogos difíceis, a gente conseguindo competir, muito grandes jogos, e agora vem premiar com essas 2 últimas vitórias que nos dá muita confiança para seguir no trabalho, falar que a gente está no caminho certo, é a direção certa que a gente tem que ir, e agora essa semana para trabalhar, uma semana aberta, esperar o retorno de grandes atletas que estão de fora, para a gente cada vez mais forte, né? Não ter só um time forte, mas um elenco. Parabéns a todos, né? Acho que eu citei ali que hoje todo mundo poderia sair de cabeça erguida. Não tem um para falar, eu fiz isso errado, eu fiz aquilo, ou deixei de fazer. É uma situação que eu cobro muito nesse sentido. Aqui não pode existir o se. Se eu desse aquele pique. Se eu voltasse um pouco mais rápido. Se eu fosse um pouco mais rápido para frente, a gente teria acontecido resultado diferente. Hoje não. Hoje não teve o sim. Hoje foi fazer. Né? Não teve só palavras, teve ação. Né? Então hoje, parabéns para todo mundo, para o grupo inteiro, comissão técnica, diretoria da Ponte que está trabalhando demais, e aos atletas. Bom, Carlão, esse é o técnico Felipe Moreira, que agora tem uma semana cheia. A Ponte só volta a jogar no sábado, 5 horas da tarde, contra o conturbado Avaí, lá na Ressacada. Avaí que demitiu hoje o Morigno, técnico paraguaio, que assumiu recentemente a equipe e contratou Barroca. Então, Barroca vai reestrear pelo Avaí no duelo contra a Ponte Preta no próximo sábado, lá em Florianópolis. E aproveitando o noticiário da Ponte, respondendo a pergunta do Sérgio Vieira, do Sérgio, que é da Vila Teixeira, e também do Wilson Rocha a respeito de reforços, porque hoje, como eu até perguntei para o Felipe Moreira, é o Natal dos técnicos, né? Porque eles estão aguardando os presentes durante esse mês de julho, dia 3 de julho até o dia 2, a janela está aberta, ou seja, os clubes podem contratar. A Ponte já tem acertado com o Igor Torres, tanto é que ontem o próprio Felipe Moreira destacou onde pretende utilizar o jogador durante a Série B. Tem o André, eu vou chamá-lo só de André. Só de André, que um dia foi chamado de André Balada,
André e Santos, Cuiabá, Sport e outros times, Atlético Mineiro, onde teve também uma boa trajetória. O André, para ser ali um atacante de referência, que são as suas características, e também está chegando. O Felipe Moreira não falou tanto, até porque existe uma negociação em andamento do volante Lucas Natan, que jogou o Campeonato Paulista pela Portuguesa, teve 2 passagens pelo Ituano, jogador jovem ainda, se não me engano, 24 anos, pode ser aí mais uma novidade nos reforços da Ponte Preta na janela de transferência que está aberta a partir de hoje. Tá aí a Ponte que pegou uma gordurinha legal em relação ao Z4, a Ponte a 13ª colocada com 18 pontos, a Chapecoense a 17ª com 12, abre aí, né, 6 pontos de diferença, o que dá uma tranquilidade realmente para o técnico Felipe Moreira tocar o trabalho. Para encerrar o assunto Ponte Preta e a gente partir para o Guarani, que tem duelo hoje em Ribeirão Preto. Lupe, o nome do André é o que mais gera polêmica, né? Muita gente concorda, outras pessoas não concordam. O que dá para acreditar no André? O que dá para se esperar do André? Amigo de Neymar, poderia convencer o Neymar a jogar na Ponte Preta? Lupe? Ah, poderia, né? Se ele tiver uma forma de convencimento e argumentos, ele pode sim. Acho difícil nesse momento, mas não no futuro distante. O André, ele chega para ser aí a sombra do Gé. O Gé tem uma situação difícil, né? A Ponte ainda não confirma, mas ele pode passar por cirurgia. Tem um problema... Hérnia, né? Hérnia. Dói, ele tem uma hérnia, se não me engano, Nossa. hérnia de disco. Então, ainda estão avaliando, vendo tratamentos alternativos para que não seja necessária a cirurgia. Mas se for, aí ele vai ficar um tempo longe dos gramados. Tem o Eliel, que vem se destacando. Ontem acabou tendo um gol anulado pelo VAR. E não tem um outro jogador para a posição. Então o André chega para ser a sombra do Eliel e até para ajudar o jovem atleta da Ponte Preta a cortar caminhos, como vocês disseram ontem na transmissão. O André, nas últimas temporadas, ele não fez boas campanhas. Tem número de jogos interessantes. Por exemplo, em 2022, pelo Cuiabá, fez 26 jogos, marcou 4 gols, 2 assistências. E a última vez que o André foi um goleador nato foi em 2017, na campanha do acesso do Sport, se não me engano. Ele fez 67 jogos e marcou 27 gols. É um jogador que, se tiver a cabeça no lugar, pode sim ajudar o Felipe Moreira e ser o dono da camisa 9, aguardando essa situação do Gé. Tá certo, Antônio Lupe. Nós vamos para um rápido intervalo. Torcedor bugrino. Já já tudo sobre o Guarani, o material que o Antônio Lupe traz para nós. O Bugre tem parada difícil hoje contra o Botafogo, 8h15 da noite. 8 horas começa a nossa jornada aqui na Rádio CBN. CBN, Central Brasileira de Notícias. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. CBN Esportes Campinas. 11h53. Pequenina correção. Lupe. O Sport em 17 estava na Série A Boa. e não na Série B. E o André, em 2017, foi o terceiro goleador do Brasileirão.
fez 16 gols, ficou atrás do Jô e também do Henrique Dourado. Então, só corrigindo essa pequenina informação. Tá certo, Antônio Lupe, continuamos, vamos com você. É Guarani, hoje tem um Bugre, 8h15 da noite, 8 horas começa a nossa jornada com Carlos Cabela, com Adriana Almeida, com Gabriel Castro, com o Fabião Scheibe também. E o Guarani, neste duelo do interior paulista, recheado de tradição, enfrenta o Botafogo hoje no Santa Cruz. E o técnico Humberto Louser, ele vai em busca da sua terceira vitória seguida no comando técnico do Guarani, porém hoje com alguns problemas. O Matheus Bueno, volante, está suspenso, foi expulso na vitória contra o Mirassol, e o Matheus Barbosa, que é o companheiro do Matheus Bueno, também está fora, foi vetado. Para quem não se lembra, no intervalo da partida contra o Mirassol, o Matheus Barbosa teve um problema muscular e foi substituído. Ficou durante a semana realizando um tratamento, mas infelizmente não teve tempo para ficar à disposição do técnico Humberto Louser. Com isso, 2 vagas estão abertas no meio-campo da equipe do Guarani. O João Vitor ainda é dúvida, jogador que teve um problema no pé, também realizou poucos treinamentos durante a semana e não deve ser relacionado para a partida. O Guarani também tem a dúvida no ataque em relação a Derek ou Bruno Mendes. Provável time do Bugre para enfrentar o Botafogo hoje, 8h15 da noite, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Pegorari no gol, Diogo Matheus na lateral direita, Lucão e Valber na zaga e o Mike na lateral esquerda. No meio-campo, a presença do Lucas Araújo, né, que é o substituto imediato do Matheus Barbosa. O Bernardo pode ser uma das novidades, ou o Enderson, na vaga do Matheus Bueno. E o Isaac. Regis, acredito que ainda no banco de reservas. Ataque com Bruninho, Bruno José e Derek. Pode ser que esse ataque seja formado apenas pelos Brunos. Bruninho, Bruno José e o Bruno Mendes. Tudo vai depender do técnico Humberto Louser, que faz um certo mistério na formação titular do Guarani para enfrentar o Botafogo. Aliás, o Guarani hoje é o 8º colocado com 22 pontos ganhos. Se conseguir a vitória, pode voltar a ficar próximo do G4, onde o Guarani figurou nas primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Se me permite algumas informações do Botafogo, hoje tem estreia no comando técnico do Pantera. E é um velho conhecido do torcedor bugrino, né? O Marcelo Chamusca, que foi contratado para substituir o Adilson Batista, que foi demitido recentemente do comando técnico do Tricolor de Ribeirão Preto. Então, Marcelo Chamusca, ele não ficou no banco na vitória contra o Novo Horizontino fora de casa na última rodada, e faz a sua estreia hoje. Ele não vai ter o Madruga, que foi o autor do golaço de bicicleta, ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo, então o Tarek deve ser a única novidade no time do Botafogo. Provável escalação da equipe de Ribeirão Preto: Matheus Albino, Tássio, Lucas Dias, Márcio Silva e Patrick Bray, Tarek, Mantuan e Luiz Henrique, Lucas Cardoso, Osman e Salatiel. Provável time do Botafogo para enfrentar o Guarani, 8h15, com transmissão da CBN no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. E o Botafogo, que venceu, como você disse, Lupe, Novo Horizontino na última rodada por 1-0, um golaço do Guilherme Madruga, não vai jogar hoje, está suspenso, mas o Botafogo faz uma campanha regular, na média ali, o 11º colocado com 21 pontos. Vamos ver o último jogo do Botafogo no Santa Cruz, perdeu para o Vila 3-0, Lupe. Foi o jogo que culminou com a demissão de Adilson Batista. A demissão do Adilson Batista. Depois ele saiu, né? Antes, eu quero ver o último jogo, a última vitória. Olha só, 2 derrotas consecutivas no Santa Cruz, para o Ituano e para o Vila Nova. Vamos ver aqui. E empatou com o Tombense. Há muito tempo o Botafogo não vence no Santa Cruz, Lupe. O Guarani pode tirar proveito disso. Ó, a última vitória, 8ª rodada, 1-0 sobre o Mirassol no dia 23 de maio. Né? Então, é uma situação... mais de um mês. Exatamente. E na classificação como mandante, o Botafogo tem apenas a 12ª melhor campanha jogando em casa. 10 pontos, ele conquistou mais pontos fora do que dentro. Ele conquistou 10 pontos em 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Marcou 8 gols, sofreu 4... Não, perdão, fez 4 gols, sofreu 8. Tem um saldo negativo de -4,
47% de aproveitamento apenas jogando como mandante. E o Guarani pode tirar proveito, né? E hoje a estreia do Humberto Louser fora de casa no comando do Guarani. Vamos observar aí o comportamento do Bugrão jogando longe do brinco de ouro, mas eu acredito, Lupe, Fabião, torcedor bugrino, que o técnico Humberto Louser vai manter a filosofia, né, de jogo que ele tem, jogar com as linhas baixas e saindo no contragolpe, com um ataque de muita velocidade que ele possui, né, com o Bruninho, com o Derek, com o Bruno José, ou de repente com o Bruno Mendes. Com o Bruno Mendes o time fica um pouco mais lento, porém, no meu modo de entender, ganha em qualidade, né? O Bruno vive uma fase muito boa. O Bruno Mendes, se estivesse próximo do 100% fisicamente, né? Infelizmente ele não tem uma regularidade, né? Ele joga 3, machuca, mas é bom jogador, muito bom jogador. Fez um golaço contra o Mirassol, Antônio Lupe. E temos mais participações, Carlão. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Éder, que parabenizou pelo programa, é disso que gostamos. Muita informação de todos os times da capital e os 2 de Campinas. Muito bom! O CBN Esportes é assim, mais informações. O Arena aí é outra história. Bom dia, quem fala é o José Augusto de Campinas. Quanto ao futebol, que as vitórias venham sempre. Quanto ao futebol do Brasil, criticar nosso sistema de disputas, só os estrangeiros reclamam, ainda pegando o gancho lá do Abel Ferreira, que criticou bastante a CBF. Mandar um abraço também aqui para o nosso amigo Emerson, que sempre participa. Tá feliz, hein? Dá-lhe macaca querida! Tá feliz com o resultado da Ponte Preta. E também tinha outra mensagem aqui, mas eu acabei perdendo, do Sérgio Jali dos reforços da Ponte. Aliás, rapidinho para atualizar o mercado do Guarani, o Ramon Menezes, ele tá um pouco distante de reforçar o Guarani. O Atlético não quer dividir o salário do atleta, que é alto, e o Guarani não tem condição de arcar com 100% do custo do zagueiro Ramon Carvalho. Então, a diretoria buscando aí algumas peças alternativas para reforçar o elenco, que também, segundo o Lucas Drubitsk, o Guarani está de olho e atento, principalmente nessa abertura da janela. Mas segundo o próprio executivo do Guarani, o bicho vai pegar literalmente ali para o dia 20, onde as equipes da Série A vão colocar os atletas à disposição e os da Série B vão fazer muitas propostas. E aí a Série B começa a ganhar corpo. Gente, o CBN Esportes fica por aqui. Obrigado, Fábio Scheib. Daqui a pouco estará aqui nos estúdios para trabalhar no duelo entre Botafogo de Ribeirão e Guarani. Antônio Lupe, valeu. A gente volta no Arena daqui a pouco também. Daqui a pouquinho mesmo, às 4 da tarde, às 16 horas, sob o comando de Eliel Almeida. Até lá! CBN Esportes Campinas. Rede CBN, top